Opa, gente, tudo bem? Nesse vídeo eu queria dar continuidade ao último vídeo anterior, ao vídeo anterior que eu fiz sobre o Cais das Artes, é, projeto e obra do saudoso Paulo Mendes da Rocha, né, sobre a questão da polêmica em torno do prédio que está parado desde 2015, a obra está parada desde 2015, né, e o governo do estado chegou a propor, né, nessa última semana agora de janeiro de 2022, a troca da função do prédio. E deixar de ser museu e um centro cultural e passar ele para algumas empresas startup, de tecnologia, para também ocupar o espaço. Né? No vídeo anterior eu já fiz a minha crítica em relação a essa ideia, a essa proposta, que, como eu falei, não está oficializada ainda, né? E mesmo assim já está gerando muita polêmica, né? Com a defesa clara dos arquitetos aqui do Estado em se manter o projeto original, a função original do prédio. E eu queria até aqui fazer uma meia-culpa, que eu demorei até bastante para falar sobre o assunto, né? Porque diretamente ele me interessa, né? Por ser arquiteto, por ser capixaba, por ser Paulo também um arquiteto de origem capixaba, pela importância daquele prédio para a própria cidade de Vitória, para o estado do Espírito Santo. E eu só acabei me atentando para a discussão depois que uma ex-aluna minha, a Jaina Marçal, beijo querida e obrigado, me mandou mensagem perguntando o que eu achava. Aí que eu me dei conta da situação. Eu estou num momento, tantas coisas, fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, que eu acabei não me atentando a esse assunto. Eu vi nas redes sociais, vi no jornal, mas eu acabei não me conectando com ele. E precisou da Jane me mandar uma mensagem pelo Instagram, se eu não me engano, perguntando: e aí, professor, o que você acha disso? Né? Aí eu falei: caramba, eu tenho que falar sobre, né? É um tema importantíssimo para a Vitória, importantíssimo para o Espírito Santo, né? E até para a própria arquitetura capixaba. De cara que eu queria completar aquela discussão que eu fiz no vídeo anterior, lembrando também que Paulo, lendo assim bastante algumas críticas na postagem do jornal A Gazeta sobre a matéria, sobre a questão dos arquitetos da direção do IAB se manifestarem contra essa posição do governo, né, essa ideia de transformar o prédio em um startup ou um hub de tecnologia para startups, né? E aí vários comentários, aquela coisa, a gente perde um tempo lendo um monte de porcaria, fica irritado, e vindo às vezes alguns colegas degladiando com algumas pessoas ali que não entendem, não entenderam, não muito por culpa deles, até entendo também esse lado, a proposta daquele projeto, ou as ideias do Paulo em relação à arquitetura. O Paulo sempre foi um arquiteto, Paulo Mendes da Rocha sempre foi um arquiteto, que a arquitetura dele era um meio de expressão do que ele entendia sobre a humanidade. Né? A escala dele não era local, ele sempre se preocupava, com exceção do projeto no lugar, mas a visão dele ainda é uma visão muito arraigada no modernismo, né? E outras questões que eu vou falar aqui mais à frente. E até a ideia de contexto, de inserção naquele lugar e a absorção do contexto influenciar no seu projeto, não é algo muito mais amplo. Né? Foge da própria escala geográfica do lugar. Por mais que ele se atente à questão geográfica, né? As questões técnicas de engenharia, de geografia, de geologia, são fundamentais para entender a arquitetura do Paulo. Ele se baseia nisso. A técnica é o discurso, como eu falei no vídeo anterior, a técnica é o discurso de Paulo. Toda a filosofia que ele incute nos conceitos, no discurso que ele fala, na defesa da sua arquitetura, está baseado numa técnica. Né? E técnica enquanto meio humano de entender a natureza. É por isso que ele fala que a natureza é um trambolho. Porque ela está lá de uma forma não organizada. Né? E Paulo tem essa visão muito humanista, né, da arquitetura. Humanista enquanto origem da humanidade. Né? Enquanto a arquitetura sendo um meio de se entender a própria natureza, indo lá nos primórdios, se a gente pegar lá nos primórdios da humanidade, nas primeiras construções, nas primeiras edificações, nas primeiras urbanizações,
onde a arquitetura servia como meio de proteção. Além de ser um meio de proteção contra o caos da natureza, uma forma de ordenar aquele caos, também era um meio de você entender o cosmos, entender o tempo que estava passando à sua volta, de controlar esse tempo, né, de organizar esse tempo. Isso faz parte da natureza humana, como faz parte da natureza de vários outros animais, né? A ideia do abrigo não é uma coisa exclusiva do homem. Vários animais têm isso na sua concepção, é, 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 na sua formação, mas na sua própria condição de ser, né? Então, nada mais humano e nada mais animal do que você se proteger num abrigo. E a função primordial da arquitetura é o abrigo. É essa questão do abrigar, né? E a forma humana de traduzir esse conceito de abrigo é organizar aquele espaço, e nada mais ordenado do que uma geometria. Se você pegar toda a produção de Paulo Mendes da Rocha, você vê que ele se baseia muito nas geometrias. Tudo tem a ver também, lógico, com uma escola de arquitetura moderna, né, ali dos primórdios do século XX, dos mestres que ele conheceu, estudou, né, do próprio Artigas, né, que foi ali um dos mestres que fez escola para Paulo, que Paulo também pegou os ensinamentos do Artigas e criou ali uma outra escola de arquitetura, uma outra visão muito mais ampla, muito mais até filosófica do que do próprio Artigas, mas até antropológica, né? E aí você tem nessa concepção da arquitetura do Paulo essas questões, né? As questões do abrigo, da geometria como forma de organizar aquele trambolho que é a natureza, aquela forma caótica que está ali a natureza, de organizar esse espaço, né? De ali, voltando ali uma citação que eu fiz no outro vídeo do Renzo Piano, de criar ali uma segunda natureza, que é a natureza humana, exatamente de tentar organizar o espaço através de uma geometria, através da arquitetura, né? Diferentemente por exemplo, de Oscar Niemeyer, que entende a arquitetura como uma expressão humana artística, tanto que as formas curvas e onduladas do Oscar são mais pensadas uma questão mais estética do que outra coisa, do que, por exemplo, uma questão técnica. Por mais que ele explore tecnicamente a potencialidade do concreto armado. Paulo já explora de outro lado, né? A questão do concreto armado para ele é você utilizar o mínimo possível de material para se construir esse abrigo. É uma visão muito mais racional da arquitetura do que, por exemplo, estética e formal do Oscar Niemeyer, né? E quase que vier da mesma época, do mesmo período geracional, digamos assim. Então tem muito isso no Paulo Mendes da Rocha na sua produção arquitetônica, né? Me lembra também, quando eu falo essa questão da construção da arquitetura enquanto abrigo, um livro aqui que eu já li faz tempo, do André Léry-Gorin, O Gesto é a Palavra, que eu vou deixar aqui a bibliografia. As biografias que eu estou utilizando aqui, eu vou deixar nas descrições do vídeo, tá? Onde ele fala exatamente isso, né? Nesse volume 2, Memória e Ritmos, um dos capítulos, ele fala dessa questão do abrigo, da forma como o homem se entendeu com a natureza, construindo seu próprio abrigo. Né? Ele construindo a sua natureza, organizando aquele espaço caótico que era a natureza, que ele sempre se sentia inseguro, e ali dentro daquela construção, daquela edificação, ele conseguia controlar a natureza, deixar o caos lá de fora e ao mesmo tempo controlar o tempo e o espaço, né? Então essa é uma característica muito humana, muito humanista, e que Paulo repercute nos seus projetos. Do jeito dele, lógico, né? Eu sempre falo o seguinte, na hora que contrataram o Paulo Mendes da Rocha para fazer o Cais das Artes, era aquilo que ele ia fazer. Não se espere outra coisa, né? Ao mesmo tempo é engraçado você ver algumas críticas, assim, algumas pessoas reclamando do caixote, que não sei o quê, o prédio é um caixote que atrapalha a paisagem. E ninguém vê que logo atrás tem vários prédios verticais, monstruosos, todos em vidro, que interferem até mais na paisagem do que o próprio prédio do Paulo, que está ali meio escondido entre as construções que variam de tamanho daquela região ali da Enseada do Suá.
O prédio meio que você não vê das avenidas. Você descobre ele da Bahia, do canal ali da Bahia de Vitória, né? E você descobre quando você vai entrando, penetrando pelo bairro, ele aparece ali. Ah, mas tampou a paisagem. Não, ele simplesmente ele deu foco à paisagem. A arquitetura dele delimita algumas paisagens, né? Ele orienta o olhar com aqueles recortes que ele fez, são recortes técnicos que seguem, né, a concepção arquitetônica de alguns espaços internos, servem ao mesmo tempo de rebatedores de luz solar para dentro da área do museu e também são recortes da paisagem, construções de paisagem através da arquitetura. A arquitetura do que o Paulo faz escapa do próprio escopo do seu prédio, né, como eu falei aqui no início. Ele não se limita ao prédio, né? É difícil de enxergar isso, porque ele tem uma força, um impacto muito grande visual. Mas na hora que você entende os porquês do Paulo naquele projeto específico do Cais das Artes e todos os seus outros projetos, você começa a entender a lógica daquela caixa, daquele abrigo, né? Daquele elemento ali implantado, quase que pousado, no caso do Cais das Artes, dentro da água, né? O porquê daquilo, o porquê da memória antiga, de um momento que Vitória viveu, que tinha ali os seus trapiches, né, os antigos armazéns, os lugares de troca. Né, a ideia daquele prédio é um lugar de troca, de cultura, de contato. Essa era a concepção inicial do projeto, né, enquanto museu, enquanto centro cultural. Na medida que ele vira um hub de tecnologia, ele se limita a ele mesmo. Né, ele se fecha ali dentro. Só quem entra, quem vai utilizar, quem trabalha lá dentro. Na medida que ele volta a ser o conceito original do prédio, quanto centro cultural, ele é para todo mundo. É para todos. Não é para meia dúzia de nerds que vão mexer com tecnologia. Mas é para todas as pessoas que vivem nesse estado do Espírito Santo. É um prédio que é para o mundo. O discurso do Paulo não é. Ele não quer levar para o mundo uma arquitetura minimalista, pelo contrário, quer levar uma arquitetura que está ali marcando a memória de Vitória e do Espírito Santo, da história do estado do Espírito Santo. Ao mesmo tempo gostamos de muita pele de vidro e prédios verticalizados, mas quando você tem uma caixa fechada, isso é um problema. Então, onde que está o problema? É na caixa fechada ou no nosso entendimento cultural do que é arquitetura? Algo a se pensar, tá? Acho que é isso. A ideia é que esse vídeo seja até um complemento ao primeiro, como eu falei, né? E a bibliografia que eu falei aqui, né? E a que eu passei aí no vídeo, né? Sobre a arquitetura do Paulo, o livrão aqui, esse belo livrão aqui do Paulo Mendes da Rocha, escrito pela Daniele Pisani, né? Editado pela Gustavo Guilherme, né? É um livrão maravilhoso, um belo de um tijolo, né? Sobre praticamente acho que toda a produção, né, a obra completa do Paulo. Chega a falar um pouquinho aqui do projeto do Cais das Artes, né? Podia ter mais, mas acho que a época não estava em desenvolvimento. Gente, acho que é isso. Falou? Valeu? Se inscrevam aí, a gente vai se falando nos outros vídeos. Um abraço.